ainda. Maravilha. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live de filosofia. Hoje, quinta-feira, dia 3 de nove de 2020, tá? São 12h09 da tarde. E essa semana nós vamos trabalhar... Olha, eu vou pedir para você fechar seu microfone, hein, meu querido. Pode deixar que eu mesmo fecho aqui. Pronto. Maravilha. Pessoal, é o seguinte. Esta semana, a gente, na última aula que nós tivemos, o tema foi sobre a questão do Estado, né? A origem do Estado. Nós vivemos num Estado, tá? Nosso sistema político... Wesley, deixa o seu microfone fechado, meu querido. Depois, na hora que você for falar, você abre ele, tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Nosso sistema é um sistema de governo presidencialista. Nós temos um Congresso, nós temos o presidente, nós temos os ministros, depois nós temos o Senado, né? A Câmara dos Deputados Federais, depois tem os estados, que nós temos a Câmara dos a Câmara dos Deputados Federais. Oh, meu Deus do céu! Volta. A Câmara dos Deputados Estaduais. E nos municípios, os vereadores. Bom, dentro dessa estrutura de poder, né, nós temos todo esse comando e é isso que se chama Estado. Tá? Existem outros regimes, outras formas de regime que nós vamos estudar hoje. Tá? Existem, mas a grande maioria deles é constituído pelo Estado, né? E você tem um poder central, né? Na figura dos nossos políticos, como eu disse, na cidade os vereadores, nos estados os deputados estaduais, e a nível nacional, deputados federais, senadores, ministros, até chegarmos ao presidente da República, que é o grande representante da nação, né? Essa semana nós vamos estudar, né? Está aparecendo para vocês aí, pessoal? A minha tela? Dá um ok aí se estiver aparecendo, gente. Fala para mim. Não está aparecendo. Não, então peraí. Tá. Eu esqueci de pedir para apresentar aqui, ó. Pronto, isso aqui, compartilhar, maravilha. Belezudo, agora sim, ó. Apareceu aí, pessoal? Agora sim, né? Tá bom. Vou deixar bem grandão aqui para vocês terem uma noção. Nós vamos, essa semana, estudar três teorias de Estado, que é o socialismo, o anarquismo e o liberalismo, né? Então, isso aqui já está na apostila de vocês, tá? E depois a gente volta aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou apresentar esses slides para vocês aqui. Né? Deixa eu buscar aqui a apresentação. Maravilha. Bom, é o seguinte, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos começar pelo anarquismo. Né? Aliás, começar não, deixa eu ver uma coisa. Que estava no final. Aqui, ó. Liberalismo. Pronto. Vamos começar pelo liberalismo. Vamos ver aqui a definição desse regime, né? Essa tese aí de governo. Então, por convenção, liberalismo é uma doutrina política econômica e sistema doutrinário que se caracteriza pela sua atitude de abertura e tolerância a vários níveis. De acordo com essa doutrina, o interesse geral requer o respeito pela liberdade cívica, econômica e da consciência dos cidadãos. O liberalismo surgiu na época do iluminismo, né? Contra a tendência absolutista, indica que a razão humana e o direito inalienável à ação e realização própria, livre e sem limites, são o melhor caminho para a satisfação dos desejos e necessidades da humanidade.
Este otimismo da razão exigia não só a liberdade de pensamento, mas também a liberdade política e econômica. Pessoal, vamos lá. Liberalismo já pressupõe liberdade. E aqui é liberdade para valer, tá? Liberdade política, liberdade econômica, né? Nós vamos pegar aí um exemplo clássico de liberalismo, Estados Unidos, né, da América. Eles são extremamente liberais com relação à economia. As pessoas lá têm o direito, por exemplo, de portar armas, né? Isso faz parte também de um regime liberal. Odécio, Oi, pois o não, que minha querida. seria o que seria uma liberdade econômica? Liberdade econômica é assim: o mercado se regula por si só, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A questão do álcool em gel, né, que deu uma briga aqui no Brasil quando estava começando a pandemia, sumiu o álcool gel das prateleiras e o pessoal estava praticando os preços lá em cima, né? E a turma xingou e aquela coisa toda. De fato, houveram abusos. Porém, dentro da ideia liberalista, sim, da economia, é assim: houve uma demanda muito grande por álcool gel. O pessoal começou desesperadamente a comprar álcool gel. Sumiu das prateleiras. Então, quando a demanda de consumo é maior do que a demanda de produzir, o mercado se regula. Se regula como? Aumentando os preços. Os preços sobem, né? A mesma coisa, vou pegar um exemplo, Maria. Você tem uma lanchonete, né? O carro-chefe da sua lanchonete é lá um cachorro-quente especial que vocês desenvolveram. Bom, aí digamos que você vende a R$10 esse cachorro-quente. E você vende, sei lá, 100 cachorros-quentes por semana, né? Além das bebidas, tudo mais, você dá 100 cachorro-quentes por semana. De repente, a sua lanchonete começa a bombar e começa aí aquela multidão de 100 cachorros-quentes, você passa a vender 1.000 por semana, né? Nossa, a demanda aumentou 10 vezes. Você comprava 10, aí você fala, vamos fazer o seguinte, vamos vender a 15, né? Porque a demanda está grande, o pessoal está comprando muito. Então você se aproveita, isso não é ser desonesto. Você está se aproveitando de uma situação positiva, que é o quê? O cachorro-quente da sua lanchonete ficou famoso, né? O pessoal está comprando. Aí você, como a demanda está grande, você aumenta o preço. Isso é liberdade, isso é um exemplo, a grosso modo, de liberdade econômica, entendeu? O preço no mercado, o preço das coisas, vai se ajustando conforme a demanda. Isso em tese, né? Porque você sabe, né, minha querida? Tem muita especulação, né? Por exemplo, pegar um exemplo de especulação de mercado. Em março, antes de estourar a pandemia, você comprava um pacote de arroz de 5 quilos aí por R$12, R$13, quando muito, né? O pacote de arroz agora, estava vendo ontem no mercado, R$26, R$30 um pacote de arroz de 5 quilos. Agora, o que a pandemia afetou a agricultura e os centros de distribuição de alimentos? Não afetou em nada, né? Então, é esse momento quando o mercado ele especula, né? Ele se aproveita da liberdade para fazer especulação e praticar preços abusivos. Aí sim cabe a fiscalização do governo, aí o Estado entra, vai fiscalizar e vai perguntar para o pessoal, viu? Que o arroz custava R$13 em março e agora está custando 30. Justifique o preço, né? Aumentou a demanda. Não aumentou a demanda. Por quê? Por causa do coronavírus. Não. O vírus afeta os seres humanos. Ele não foi lá e matou os pés de arroz, sabe? Então, uma coisa assim. Ficou claro, minha querida, sobre essa questão de liberalismo no mercado? Ficou sim, obrigada. Tá? Então, pessoal, eu vou dar um outro exemplo, depois quando a gente entrar em socialismo, viu, Maria? Você vai entender, assim, bem mais sobre essa questão do que realmente é uma liberdade de mercado e o que é uma economia controlada, tá bom?
Então, Então vamos lá. Odécio, é correto afirmar que o Brasil é um país liberalista? Liberal em termos, tá? Ele não seria tão liberal como é os Estados Unidos, concorda comigo? Né? Concordo. Porque lá é um liberalismo assim muito grande. Por que o Brasil não é tão liberal? Se nós pegarmos, vamos pegar um exemplo simples para a gente entender: celulares, linhas de celular. Nós temos 5, né? Nós temos a Oi, a Vivo, a TIM, a Claro e a outra lá, me esqueci o nome, a Nextel, né? Nós temos 5 operadoras de telefonia no Brasil. Você tem liberdade de escolha. Mentira, isso é uma ilusão. Tá? Isso é uma ilusão, porque eles estão ali, tipo uma formação de um cartel ali, né? Sabe? Porque, tanto que se você for ver, tem grandes diferenças de preço de uma operadora para outra, para você manter uma linha? Não. É ali, ó. Tá? Você tem 4, 5 GB num pacote aí que custa entre 50 55 reais, e o atendimento, todas têm grandes reclamações na Anatel, né, no Procon. Então, eu não vejo liberdade tão grande assim no Brasil. Tá? Mesma coisa, Correios, né, tá mó polêmica agora com essa greve dos Correios. O Correio é uma estatal e ele tem um monopólio. O Correio tem um monopólio. O que é monopólio? Tudo pertence a ele, relacionado a correspondências, principalmente, né? Você tem a parte de entregas. Mas tem empresa. Tá, mas são empresas pequenas, entendeu? Você não tem um concorrente grande, forte, como um FedEx, né? E empresas norte-americanas gigantes, né? Das entregas. Por exemplo, hoje no Brasil, a Amazon está de olho nessa fatia do mercado, né, de entregas. Então, é assim, tudo aquilo que é monopólio, que está na mão do Estado, dá no que dá. O pessoal entrou em greve, tudo bem, eles têm lá as reivindicações deles, são reivindicações justas. Mas você parar uma nação inteira por causa de uma categoria, isso é muito questionável, né? Então, pessoal, liberalismo é isso que eu apresentei para vocês, tá? Um sistema de liberdades, liberdade cívica, econômica, de consciência. Você pode se expressar, enfim, é um sistema de liberdade. Bom, próximo aqui. Odécio, só mais uma dúvida. Pois não. Desculpa ficar atrapalhando o tempo todo. Não atrapalha, não, minha querida. Então quer dizer que um país liberalista, consequentemente, é um país capitalista? Sim, sim. Um é consequência do outro? Oi? Um é consequência do outro? Não necessariamente. Você quer dar um exemplo? Sim, de uma certa forma, sim. Mas, por exemplo, você quer ver um país que vai na contramão dessa ideia do liberalismo? Se pegar a China. A China é um sistema político comunista. Certo? Mas qual é a lógica de mercado deles? Capitalista. Entendeu? Os chineses, eles são os comunistas que descobriram que o capitalismo não que seja o melhor sistema, professor, mas é o que dá certo, entendeu? Oi, Wesley. deixa eu falar uma coisa. A Bina falou, só eu vou precisar sair da aula porque eu vou sair com a minha mãe, tá? Tudo bem. Valeu pelo recado. Obrigado. De nada. Então, Maria, pessoal, o liberalismo e o capitalismo, sim, eles andam lado a lado, tá? Um acaba alimentando o outro, vamos dizer assim, tá? Vamos entrar no socialismo, que vai ajudar a gente a entender essa diferença de liberdades e de controle. Vamos ver aqui definição de socialismo. Socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade
através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres. Na teoria, isso aqui é a coisa mais linda que tem, mas nós vamos ver na prática. Karl Marx, né, um filósofo, né, muito importante, ele vai escrever lá o Manifesto Comunista, ele vai fazer grandes críticas, né, ao capitalismo. É um dos principais filósofos do movimento, afirma que o socialismo seria alcançado a partir de uma reforma social com luta de classes e revolução do proletariado, pois no sistema socialista não deveria haver classes sociais nem privada, né? Aliás, nem propriedade privada. Bom, o que dá para a gente entender sobre essa questão de socialismo aí, pessoal? Alguém quer opinar? Quer falar o que já sabe, ou se já tem uma ideia? Talvez o socialismo seja a ideia de que ninguém é dono de nada, que tudo pertence a todo mundo. Dentro da lógica socialista, Maria, você não teria propriedade privada, né? Tudo pertence, em primeiro lugar, ao Estado. O Estado é dono de tudo. E aí, eles, em tese, dividiriam isso com todos, e todos teriam uma vida igual, e ninguém ia passar fome, e todo mundo ia viver feliz para sempre. Só que isso já se revelou uma utopia, né? Primeira coisa, e você sabe disso, né, Maria? Igualdade é uma coisa, equidade é outra coisa. O que é equidade? Equidade é quando eu adapto as coisas à necessidade daquela pessoa. Certo? É a mesma coisa. Igualdade. Vou distribuir dinheiro. Alguém aqui acha que se o governo distribuísse dinheiro à vontade, começasse a imprimir dinheiro e começasse a distribuir, ia acabar com a pobreza, ia resolver todos os problemas? Vocês acham isso? Não. Primeiro que ia quebrar a economia e segundo que algumas pessoas precisariam mais do que outras. Então, porque é o seguinte, você já tem aquele cidadão que ele já tem uma casa, por exemplo, ele já tem um terreno onde ele mora, certo? E você tem aquela pessoa que ela não tem absolutamente nada. Ela não tem um terreno, ela não tem moradia. Então, não adianta você dividir quantidades iguais de dinheiro, distribuindo para as pessoas. E outra coisa que vai acontecer, né, pessoal? Imagine, vamos fazer um exercício rápido aqui. Tá? Imagine que você pegue 10 bebês recém-nascidos. Tá? Misericórdia. 10 famílias. Nasceu lá, 10 bebezinhos, você pega aquelas 10 famílias e você dá, sei lá, você dá R$1 milhão para cada família cuidar daquelas 10 crianças. Essas crianças vão morar no mesmo bairro, essas famílias vão morar no mesmo bairro, as casas no mesmo padrão, todo mundo vai ter o mesmo padrão de vida, os mesmos empregos, a mesma renda familiar e mais esse R$1 milhão para dar uma partida na vida deles. Bom, eu fui embora. Daqui a 20 anos eu volto. Passaram-se 20 anos. Eu vou perguntar para vocês, essas 10 crianças que tiveram a mesma oportunidade, as mesmas chances na vida delas, elas vão estar iguaizinhas? Não. Não. Por que será? Porque cada um agiu de uma maneira, não agiu? Dentro da lógica liberalista, cada um usou da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, para fazer o que bem entendesse com esse dinheiro que eles receberam, com toda essa oportunidade. Você vai encontrar aqueles que torraram tudo,
que venderam a casa, que a vida deles virou uma miséria. Você vai encontrar aqueles que ficou na média. Torraram dinheiro, mas não perderam emprego, estão vivendo a vidinha deles lá. Mas não souberam usufruir. E você vai encontrar aqueles que, de repente, o cara fez aquele 1 milhão virar 10 milhões, o cara investiu numa empresa, sei lá, ele investiu na bolsa, fez muito dinheiro, o filho dele estudou nas melhores escolas, ele está numa casa maior, ele mudou para um bairro mais chique, enfim, né? Isso é uma questão muito subjetiva, pessoal. E no socialismo, o socialismo ele prega que, primeira coisa, olha aqui, ó, luta de classes. Né? De uma certa forma, o socialismo ele acaba gerando um ódio de uma classe para outra. Né? A classe dos proletariados. Alguém sabe o que significa a palavra proletário? De onde vem essa palavra? Proletariado? Eu não sei. Os que recebem salário, não é? Os assalariados. Oi, Maria. São os assalariados? Não, é assim. A origem, você sabe a origem lá atrás dessa palavra? Não. Então é o seguinte, pessoal. Proletariado é o seguinte. Lá na Roma antiga, né? E Roma teve um período que ela chegou a ter 1 milhão de habitantes na cidade. Foi uma cidade muito populosa, né, Roma. E teve um período lá que desses 1 milhão de habitantes, 320 mil pessoas eram desempregados. Então, você pensa que essa questão de desemprego, de falta de dignidade, de falta de condições, é antiquíssima. Não é de agora, entendeu? Não é desse governo ou do governo anterior. Isso é uma coisa histórica na humanidade. Tá? Sempre existiram aqueles que comeram caviar, lagostas, e sempre existiram aqueles que deram graças a Deus por ter um pedaço de pão seco para comer de manhã, para não passar fome. Então, você tinha 320 mil pessoas totalmente desempregadas em Roma. Então, eles tinham o costume de dizer o seguinte, que o cidadão que mora em Roma, que ele não trabalha, que ele não tem uma profissão, que ele não contribui em nada com a cidade, né? Ele só é capaz de fazer filhos, prole, né? Ele só faz prole. Então, proletariado vem do que? Prole. Quer dizer, o cara é tão pobre, ele é tão miserável, que ele só consegue fazer filhos, prole, né? Então, proletariado vem daí. Então, esse termo hoje, quando a gente usa proletariado, realmente são as classes mais pobres, né? Que têm menos condições. Então, se fala, olha, dentro do discurso socialista, né? Não, fazer uma grande revolução para que o povo tome as empresas, tome as propriedades, tá bom. Depois que todo mundo tomar isso, vai fazer o quê? Não é? Porque a mesma coisa. Vou pegar aqui um exemplo, que são pouquíssimos como isso. Quem que não conhece o Silvio Santos, que tem programa até hoje no SBT, né? O cara é milionário, sei lá, bilionário, o cara tem muito dinheiro. E ele era um simples mascate, né? Mas você quer dizer que todo mundo pode ficar rico? Não estou afirmando isso. Mas esse cara, ele teve um feeling, ele foi muito inteligente, entendeu? E, evidentemente, tiveram fatores que favoreceram para ele ficar tão rico assim. Teve. Mas é o seguinte, pessoal, não dá para todo mundo ser rico. Não dá para todo mundo a mesma coisa. Não dá para todo mundo ser médico. Entendeu? Você precisa do médico para salvar vidas? Precisa. Mas você também precisa do mecânico que vai sujar as mãos de graxa, porque senão o carro do médico não anda, se quebrar. Você precisa do cara que vai abrir uma padaria, que vai fazer pães, que vai fazer o salgadinho. Enfim, toda essa cadeia de produção que existe, ela é necessária. Afinal de contas, esse celular de onde a gente está conversando aqui, tendo essa aula, nós só conseguimos comprá-los,
Nós só temos acesso a bens de consumo porque eles são produzidos em escala industrial. Porque se eu ligar lá para a Samsung e falar, olha, eu quero que vocês façam um celular exclusivo só para mim. De repente eles falam, não, beleza, a gente faz. Né? Quanto vai ficar? Deixa eu ver aqui, uns 500 milhões de dólares a gente faz esse celular para você. Você fala, mas como assim? Mas se eu pago R$1.000, você paga R$1.000. Só que tem um detalhe. Esse celular seu que você está usando aí, quantos milhares e milhares e milhares, às vezes até milhões de modelos igual ao seu, não foram feitos numa linha de produção e foram vendidos. Então, a indústria, ela dilui um custo absurdo de um projeto em milhares de peças iguais que vão ser compradas a preços acessíveis. Então, eu quero dizer o seguinte, pessoal. Capitalismo é malvado? O capitalismo é malvado. Né? É um sistema ruim? Mas é o único que funcionou até hoje. Tá? E eu não tenho medo de dizer, o socialismo ele é muito bonito no papel, mas na prática ele nunca funcionou. Um exemplo, Venezuela. O povo está fugindo da Venezuela. Esses dias, 8 mil venezuelanos pediram a entrada aqui no Brasil. Eles estão fugindo aos milhares. E que é lá ditadura socialista. Entendeu? Vamos aqui. Antes de ir para o anarquismo, alguém tem alguma pergunta para falar sobre socialismo, alguma questão? Para mim, não. Beleza. Pessoal, vamos para o anarquismo, que é a última, já estamos no final da aula, tá? Isso aqui é um sistema muito interessante. Por convenção, anarquismo é um sistema político que defende a anarquia. Anarquia não quer dizer bagunça, presta bem atenção. Que busca o fim do Estado e da sua autoridade. O termo anarquismo tem origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. Representa o estado da sociedade ideal em que o homem comum resultaria da coerente conjugação dos interesses de cada um. A anarquia é contra a divisão em classes e, por consequência, é contra toda espécie de opressão de uns sobre os outros. Vulgarmente entendido como uma situação política em que a Constituição, o direito e as leis deixam de ter razão de existir. O anarquismo é uma teoria política que rejeita o poder estatal e acredita que a convivência entre os seres humanos é simplesmente determinada pela vontade e pela razão de cada um. É possível distinguir as correntes individualistas das correntes coletivistas, no que se refere ao problema da propriedade privada. Pessoal, é assim, eu vou ser bem franco. Se o ser humano ele tivesse maturidade suficiente, esse aqui seria o sistema perfeito. Por quê? Você não tem governo, não tem ninguém mandando na tua vida, não precisaria de lei para te obrigar a fazer as coisas. Por quê? Nós precisaríamos estar num estado praticamente de perfeição, né? Onde cada pessoa na sociedade fosse 100% consciente dos seus deveres, dos seus direitos, e eu ter consciência que eu tenho que proteger o outro, que eu tenho que respeitar o outro, que eu tenho que... tudo que eu for fazer que vai prejudicar o outro, eu não faço. Entendeu? Só que nossa sociedade... Eu não estou falando de Brasil, viu? Estou falando da humanidade. A espécie humana, ela ainda é tão atrasada, né, que ela precisa... eu preciso de lei para que me obrigue a cuidar do idoso. Eu preciso de lei para me punir, porque o pessoal vai lá e fica assassinando homossexuais. Pessoas que têm a opção sexual delas, eu não admito. Né? Isso é uma mente atrasada, uma mente retrógrada, né? Sabe? Nós ainda somos muito presos a regrinhas, nós somos presos a moralismo, principalmente moral religiosa, né? Que é uma coisa nojenta, né? Para falar a verdade.
sabe? A moral da religião é uma coisa revoltante, né? Porque ela te castra, ela te extirpa de tudo, você não pode ser quem você é, né? As alas mais conservadoras assim, da nossa sociedade, né? As religiões que são tão patriarcais, onde a figura do homem, né, ele está acima das mulheres, né? Tanto que a gente vê até lá no mito de Adão e Eva, que primeiro Deus criou o homem, aí depois ele pegou a costela do homem para criar a mulher. Quer dizer, se não fosse o homem, não tinha nem surgido a mulher. Olha só o grau de machismo que nós temos aí, né? Então, pessoal, o anarquismo dentro desse conceito aí, ele seria um sistema praticamente de perfeição, né, de uma sociedade perfeita, onde ninguém tivesse que impor absolutamente nada, porque cada um sabe do que tem e do que deve fazer. Pessoal, concluindo nossa aula aí, alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma colocação, alguma coisa? Expor a sua opinião? Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Pessoal, ficou claro? Décio, Diga, então a gente pode falar. afirmar que tanto o socialismo quanto o anarquismo, ambos são utopias. Sim. Ok, então. Porque é o seguinte, Maria, existe uma grande diferença entre o mundo que nós idealizamos e o mundo como ele é, não é verdade? Né? Por isso que nós, às vezes, nos frustramos tanto, ficamos, às vezes, tristes, depressivos, porque eu mal consigo controlar os meus instintos. Como que eu vou conseguir mudar o outro, na verdade? E é aí que, infelizmente, e de outra forma, felizmente também, né, que nós temos leis. Então, se você não gosta de homossexuais, você não pode sair por aí assassinando pessoas, espancando, humilhando, xingando pela opção dela, se a menina é lésbica, se o rapaz é homossexual, enfim, ou se a pessoa não se acha de gênero nenhum, isso é uma particularidade dela. Eu tenho a obrigação de respeitar isso, certo? Só que são necessárias leis para que eu cuide de um idoso, né? Para que eu não fique espancando a minha esposa. Né? Muitos homens no Brasil precisam de lei. O juiz tem que assinar o papel para o cara ficar longe da mulher, porque se ele for lá, ele mata. E mesmo assim, com mandato judicial obrigando o marido a ficar longe da mulher porque ele passou a vida inteira espancando e ameaçando de morte, o cara vai lá e mata. Entendeu? Ele não está nem aí para a lei. Então você imagina, tendo lei, a turma já faz besteira. Imagina numa sociedade como a nossa, se você tirar as leis, se você tirar as polícias, muita gente não gosta de polícia, mas imagina a nossa sociedade sem uma força policial para inibir, né, as pessoas mal intencionadas. Se já é o caos que é, a STF proibiu a polícia de fazer diligência nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, por causa, desculpa, pandemia, né? Então, olha o que aconteceu. O Rio de Janeiro hoje está com... O Rio de Janeiro formou um exército do crime de 56 mil homens armados. Isso é um exército. Se esses caras se organizarem, eles fazem uma guerra civil. Você entendeu? Então, nossa sociedade está a anos-luz de distância de um anarquismo, tá? Ou de um socialismo, tá? Não tem por onde. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Senão eu já dou por encerrada a sala de hoje. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, eu vou... Pode falar, Maria. Diga, minha querida. Não, tranquilo. Beleza, então. Sanou suas dúvidas sobre a questão da economia lá liberal, economia... Sim. Porque no socialismo, só complementando, a economia é uma economia que a gente chama de economia planificada. O que é isso? O Estado controla a economia. Tá? Então, você não necessariamente vende o que quer, compra o que quer, o mercado não se regula por si só. Tá? Você
tudo é controlado pelo governo. A internet é controlada, o governo controla o que você, até os canais de TV que você pode ter, a internet é controlada, tudo que chega a você é controlado pelo governo. Eu vou ser bem sincero, eu não queria isso para minha vida, sabe? Apesar de todos os problemas que o Brasil tem, nós ainda temos uma certa liberdade, tá? Pessoal, por gentileza, deixem o seu nome, número e série, tá? Aí na parte de recados, e já pode se retirar. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Valeu. Maria, muito obrigado pela sua participação, muito importante, tá? Você não atrapalha não, viu, minha querida? Você ajuda muito na aula, tá? Fala, Wesley. Meu número é 40. Beleza. Eu deixo anotado aqui. Primeiro B. Bom, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, Brasil. Tchau, minha querida. Valeu.